Olá, tudo bem? Então, muito obrigado por ter vindo até aqui. Eu separei esse vídeo para a gente poder conversar um pouquinho mais, com um pouquinho mais de tempo, sobre a questão do manejo de sintomas. Então, o primeiro aspecto, eu vou tentar fazer muito mais de uma conversa do que uma apresentação de slide, como foi a apresentação no congresso, para que a gente possa realmente conversar mais um pouquinho com alguns detalhes. O primeiro detalhe que eu trouxe no slide é em relação ao manejo de diuréticos, né? Diurético é central no manejo desse paciente e não há dúvida em relação a isso. Boa parte da experiência negativa do paciente que convive com insuficiência cardíaca tem relação com hipervolemia, com a volemia exacerbada. E o diurético, principalmente a furosemida, acaba sendo uma ferramenta importantíssima para manejar a volemia desse paciente e melhorar o padrão respiratório. Então, diurético tem que estar no nosso radar. A segunda droga que eu trago é o opioide. O opioide, ele melhora a percepção subjetiva do paciente em relação à dispneia. Ela não vai tirar o motivo da dispneia, mas ela vai reduzir sobremaneira a percepção da dispneia, o que pode levar a um alívio significativo dos sintomas que esse paciente experimenta. Além do que, como a gente falou na apresentação, a dor também ela anda junto com os sintomas da insuficiência cardíaca, e na hora que eu manejo bem o opioide, eu também vou estar manejando bem o controle da dor e vou estar melhorando esse paciente do ponto de vista sintomático. O terceiro aspecto é o oxigênio. Oxigênio a gente pode usar por dois motivos. O primeiro, naquele paciente que de fato tem uma hipoxemia verificada no oxímetro de pulso, né, para obter aí uma saturação acima de 90, 92%, né? Se estiver saturando bem, o oxigênio não vai melhorar a dispneia diretamente, mas a gente tem aquele raciocínio, aquela plausibilidade em relação os barorreceptores que a gente tem na face, né? E qualquer vento que bate no rosto acaba diminuindo também a sensação de dispneia. Pode ser oxigênio, pode ser um ventilador. O ventilador também vai promover um pouco de alívio sintomático do ponto de vista da dispneia. O quarto elemento, que é mais uma droga, é o uso de vasodilatadores de acordo com a tolerância em relação à pressão do paciente. Se o paciente ele tolerar usar o vasodilatador, ajuda muito, porque o vasodilatador vai reduzir a pós-carga, e reduzindo a pós-carga, a gente vai diminuir a congestão pulmonar também, e isso leva à melhora do ponto de vista de dispneia. Um outro elemento muito importante, que é muito questionado, é em relação a uma ventilação não invasiva, a VNI. A VNI, ela é uma ferramenta muito boa, melhora por vários mecanismos, né? E CPAP ou BIPAP ou binível. As duas estratégias são bem interessantes para melhorar a dispneia. Alguns detalhes. Se esse idoso nunca teve contato com VNI antes desse momento, é menos provável que ele tolere usar a VNI. Por quê? Porque ele não está acostumado com aquela interface. Às vezes a interface, principalmente a interface oronasal, gera uma percepção de claustrofobia, e essa percepção, de alguma forma, pode dar um desconforto ao paciente e ele pode não tolerar. Mas vale a tentativa, mesmo naquele que nunca usou, como tentativa. Se ele usar e melhorar do ponto de vista sintomático, a gente está num bom caminho. Aquele que já usou anteriormente, com certeza esse já pede, esse já vai atrás da máscara para poder melhorar a dispneia. Outro detalhe que a gente tem que cuidar é em relação ao CDI, o cardiodesfibrilador implantável, que é comum ter em pacientes com insuficiência cardíaca avançada pelas indicações específicas do produto. A gente tem que estar muito atento, porque em fases mais avançadas do adoecimento, o paciente vai ter arritmias complexas, inclusive arritmias que podem levar ele ao falecimento. E tem que ter o momento ideal da gente entender que o CDI já não é mais proporcional à fase de vida que aquele indivíduo está vivendo. Por isso, a gente tem que entender que em algum momento pode ser necessário desligar esse CDI para que esse paciente não leve choques inapropriados ou choques para reverter alguma coisa que a gente considera que é natural do processo natural do adoecimento desse idoso.
Um outro aspecto importante é o inotrópico. Tem idosos que ficam realmente, por conta da insuficiência cardíaca, dependentes do uso do inotrópico. A gente tem uma ferramenta interessante que pode ser usada, né, com parcimônia, que é o uso do levosimendan, né, que é um inotrópico que ele tem uma ação mais longa e que a gente às vezes consegue fazer o levosimendan, conseguir uma deshospitalização desse idoso. Ele vai para casa, passa um tempo, se ele tiver uma doença cardíaca mais grave, ele vai acabar retornando e precisando de mais doses. Lembrando que é uma droga cara, não é tão disponível na maioria dos hospitais públicos, mas é uma ferramenta que pode estar dentro do nosso arsenal terapêutico para melhora sintomática. Um outro aspecto em relação ao inotrópico é aquele paciente que fica em uso, que a gente vê muito, no hospital que eu trabalho no Procap, é aquele paciente que fica internado em uso de dobuta e a gente não consegue fazer desmame de dobutamina. A gente tem que entender em algum momento se a manutenção daquela dobutamina é proporcional à fase de adoecimento daquele idoso. Porque pode ser que a dobuta seja uma manutenção artificial de vida que talvez não seja adequada para aquela fase do adoecimento. E aí, em algum momento, a gente pode pensar, sim, em suspensão daquela droga, entendendo de que ela talvez não aumente o tempo de sobrevida com a qualidade de vida que aquele idoso tenha na fase de vida que ele vivencia. E, por fim, falar um pouquinho de desprescrição, tá? A gente tem que entender que algumas drogas, elas fazem uma redução muito a longo prazo, né? O caso emblemático acaba sendo a estatina, né? E entender que talvez, dependendo da fase do adoecimento do paciente e dependendo do prognóstico que você estabelece para aquele paciente, algumas drogas podem não ser proporcionais àquele momento. Chama atenção também para algumas medicações da geriatria, como, por exemplo, o anticolinesterase, tá? A gente revê em algum momento se vale a pena manter o anticolinesterase, principalmente se a gente estiver diante de um dilema entre usar uma dose mais alta de beta-bloqueador, que consegue diminuir a mortalidade nessa população, versus o uso do anticolinesterase, que tem efeito cronotrópico negativo. E é uma decisão que a gente tem que tomar muito acertada, muito próximo do cardiologista, entendendo de que talvez seja mais benéfico em algumas situações carregar mais no beta-bloqueador, que você vai ter uma redução da mortalidade, comparado com, às vezes, um efeito modesto, e que, às vezes, a gente não consegue perceber em alguns pacientes do anticolinesterase na síndrome demencial. Então, é algo que a gente tem para pensar também. Então, era mais ou menos isso que eu queria falar, a mais do que foi a apresentação, para a gente poder trazer mais elementos do manejo, que não tem como falar de insuficiência cardíaca e terminalidade sem falar do manejo de sintomas. Então é isso que eu queria trazer. Queria agradecer profundamente se você ficou até aqui assistindo esse vídeo, e qualquer dúvida, qualquer coisa, bota no comentário, manda mensagem no direct, que a gente está aqui para esclarecer, para conversar, para construir junto. E se discordar de alguma coisa, manda também, porque a gente quer aprender com todo mundo, tá bom? Então, muito obrigado.